comigo sobre isso. Entrega tudo a mim. Glória a Deus. Que bom nós estarmos aqui na presença do Senhor, quarta-feira do milagre. Me veio ao coração um texto que está aqui em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. Marcos 11, a partir do versículo 12. O tema principal da palavra de Deus para nós hoje é a figueira amaldiçoada. É um tema um tanto assustador, e às vezes alguém pode estar pensando o que isso tem a ver com a quarta-feira do milagre, mas tem, veremos. E é um texto muito rico, que tem muitos detalhes. Eu vou procurar ser bem objetivo e oro para que o Espírito Santo de Deus fale com cada um de nós, a começar por mim. Esta palavra sempre mexeu muito comigo. Esse texto sempre foi um dos textos que me incomodou, que me faz de vez em quando voltar nele e refletir sobre ele para mim pessoalmente. E vamos ler Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. Você encontrou? Já está projetado. Diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Interessante, né? Jesus teve fome. E vendo Jesus, enquanto ele estava a caminho de Betânia, rumo a Jerusalém, de longe ele viu uma figueira bonita, cheia de folhas. Então ele foi lá naquela figueira para ver se porventura acharia alguma coisa para comer. Naquela época não tinha McDonald's, né? Não tinha Habib's. A pessoa tinha fome e procurava uma árvore, né? Para se alimentar. Então ele viu aquela figueira, se aproximou dela, na expectativa de achar algum fruto naquela figueira. Aproximou-se dela, procurou, mexeu nos galhos e nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos, mas ela estava cheia de folhas. Então Jesus disse para a figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram o que Jesus disse para a figueira. E ele continuou a sua jornada, chegou a Jerusalém, versículo 15, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio para dentro do templo. Também ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a transformais num covil de salteadores. E os principais sacerdotes, os principais religiosos, escribas, teólogos da época, ouviram essas coisas e ficaram cheios de ira e procuravam um modo de tirar a vida de Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E o dia se findou, vindo a tarde, eles saíram da cidade. No dia seguinte, passando eles, Jesus e os seus discípulos, de volta por aquele mesmo caminho, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou do que Jesus tinha dito para a figueira. Pedro era atencioso, né? Pedro era uma bênção, não estava ligado em tudo. Ele lembrou do que Jesus tinha dito para a figueira e disse: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Olha aí, secou até a raiz, está sequinha. Ao que Jesus disse para Pedro: tende fé em Deus, Pedro, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração. Se alguém disser a este monte, a esta montanha, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe a vós também. Mas se vós não perdoardes, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Vamos orar, queridos. Pai, é a Tua palavra que estamos em nossas mãos, ó Deus. É com temor e tremor que nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Ó Deus, coloca guarda em meus lábios, ó Deus, para que nada saia senão tudo que vem de Ti. Ó Deus, em primeiro lugar, para a minha vida, para a Tua igreja, para todos que nos ouvem, que sejamos, ó Deus, fortalecidos, que saiamos daqui, ó Deus, na certeza, com a nossa fé renovada, na certeza de que o Senhor tem milagres para cada um que aqui está, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu não pude evitar ler todo o texto, né? Eu acho que todo esse texto, apesar do tema central ser a figueira que foi amaldiçoada, mas tem um contexto aqui em toda essa passagem que nós lemos, e essa passagem no final, ela fala sobre os montes. Ela fala que se todo aquele que orar com fé, crendo, você poderá dizer para os montes, ergue-te e lança-te do mar, e assim será. E tudo quanto em oração pedirdes, crendo, assim vai acontecer, disse Jesus para mim e para você. Montes. Montes na Bíblia é sinônimo de dificuldades, de obstáculos. Jesus, quando proferiu essas últimas palavras desse texto, ele estava querendo dizer para mim, para você, para todos, dizendo os montes, os obstáculos, eles podem ser removidos com a sua oração e com a sua fé em Deus. Todos nós temos montes nas nossas vidas. Eu tenho os meus obstáculos, os meus desafios, as minhas dificuldades. Eu sei que todos que estão aqui têm os seus montes, têm as suas montanhas, têm os obstáculos que se erguem diante de você. Alguns têm a ver com aquelas dificuldades que a gente enfrenta, porque a gente tem projetos, a gente quer crescer, a gente quer se desenvolver, e nada cai de graça do céu, né? Tudo tem dificuldade, tem obstáculo, mas tem montes que tem a ver com aqueles obstáculos que se opõem ao plano de Deus para a sua vida, que se opõem ao seu crescimento espiritual, que se opõem à vida que Deus tem para nós. São obstáculos, são montes. E o texto nos diz que Deus nos chamou para remover os montes. Eu e você somos chamados para sermos removedores de montanhas. Amém? Somos chamados por Deus para remover montes. Deus quer usar a mim e a você para remover qualquer monte, qualquer montanha que se levanta contra você na sua frente. Você é um removedor de montanhas. Você pode dizer amém? Então você e eu, nós temos uma nova missão, né? Alguém diria até uma nova profissão. Qual é a sua profissão? Minha profissão agora é removedor de montes, né? Agora em diante eu vou sair por aí removendo montes, obstáculos, dificuldades, porque Deus me chamou para isso, para remover montes, remover obstáculos, remover as dificuldades. Todos nós temos, mas a verdade é que tem montes que só são removidos por meio da fé verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos montes, com as nossas habilidades, com os nossos esforços, a gente consegue passar por eles, mas tem montes
que só a fé verdadeira no Senhor Jesus e a oração é capaz de remover esses montes. Somente a fé verdadeira nele. E é desses montes que Deus quer que a gente vença. Deus é Deus que remove montanhas. É Ele que remove os montes. É Ele que remove os montes. Não é fé na fé. É por meio da fé. Mas quem remove os montes é Deus. Nós somos chamados para depositar nele toda a nossa fé. Mas quem remove os montes é Deus. Mas tem um detalhe. Deus gosta de trabalhar em parceria com a gente. Está vendo? Deus gosta de trabalhar em parceria com a gente. É Ele que remove os montes. Mas nesse processo de remover os montes, Ele trabalha em parceria com a gente. Eu e você entramos nessa parceria com Deus. O que a gente oferece? Nós não temos nada para oferecer a Deus nessa parceria, né? Ele que oferece a grande parte. O que a gente entra nessa parceria? A gente entra com a nossa oração e a nossa fé. Amém? E Ele entra com o milagre. Glória a Deus. A gente entra com oração e com a fé verdadeira. E Deus entra com o milagre que remove montanhas. Não sei qual é o seu milagre, não sei qual é a montanha que você precisa, que você veio buscar. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: eu te chamei para ser um removedor de montes. Eu, junto com você, eu vou usar você para que montes sejam removidos da sua vida. E é verdade que talvez a maioria dos montes são internos, muitos são externos, mas alguns dos grandes montes que nós sofremos são internos. São aqueles que nós convivemos com eles. Quem remove esses montes, então, é Deus. Mas quem inicia esse processo somos nós. Quando nós, em oração e fé verdadeira nele, nós colocamos isso diante de Deus e Ele se encarrega de remover os montes. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Você pode repetir comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me chamou para remover os montes. E o Senhor quer trabalhar em parceria comigo para a tua honra e glória. Glória a Deus, é Ele que faz, é Ele que remove isso. Em nome de Jesus. Agora esse texto nos mostra, e no contexto que nós temos, ele quando proferiu essa palavra, ele tinha acabado aquele acontecimento da figueira. Mas o que é isso? O que a figueira tem a ver com isso? Porque Jesus está falando dessa fé verdadeira, dessa fé que é diferente de religiosidade, essa fé que não são os ritos, que não são as liturgias, que não são as palavras bonitas, que não são, todos os gestos bonitos religiosos, por mais belos que sejam, mas a fé verdadeira, ela brota do interior de cada um de nós e não do exterior. É claro que nós somos chamados para louvar a Deus com tudo que nós temos, mas o que esta passagem chocante fala conosco é que Deus está olhando para o nosso interior, e a fé verdadeira tem a ver com o nosso interior, tem a ver não com os ritos, não com as liturgias, mas tem a ver com a sinceridade, com a verdade que está dentro do meu coração, do seu coração. É dessa verdade que brota a fé verdadeira. A figueira, o Jesus era um grande mestre, então ele usava não só parábolas, mas ele usava os acontecimentos, os milagres para nos ensinar, para nos mostrar o que ele estava querendo dizer. E a figueira nos mostra isso. Essa passagem da figueira, ela é um tanto chocante, não é verdade? Normalmente a gente foge dessa passagem, porque parece que Jesus estava mal-humorado, né? Parece que Jesus estava de mau humor nesse dia, porque
o texto diz que ele estava caminhando, estava com fome, procurou alguma coisa para comer, viu uma figueira, a figueira estava toda bonitona, cheia de folhas. Ele foi lá, procurou para ver se tinha algum fruto, e nada, não encontrou nada. E aí ele amaldiçoou a figueira, fala: nunca mais, já que você não tem fruto, nunca mais nasça fruto de ti. E o texto fala sobre um detalhe, dizendo que nem época de figo era. Olha que coisa terrível. A gente fica pensando o que deu nele, né? O que deu em Jesus para ter uma atitude tão drástica dessa? Amaldiçoou a figueira porque não tinha figo, e não era época de figo. E talvez uma das razões que esse texto me chama a atenção, porque eu fui criado numa casa onde a única uma pé assim, de fruta que tinha no quintal era uma figueira, era um figo. Minha mãe gostava de fazer doce de figo, de vez em quando a gente esperava. Era uma briga, nós éramos 4 irmãos, né? Quando o figo madurar, quem ia comer o figo? Então eu vi esse processo de produção de figo várias vezes em casa, quando eu era criança. E a figueira tem uma característica muito peculiar, muito própria, diferente. Grande parte do tempo, das estações, ela fica seca, ela fica, não totalmente seca, mas ela fica sem folhas, ela fica pelada, ela fica só os galhos. E quando ela começa a produzir, geralmente ela está nesse estado. Geralmente os frutos, eles começam a brotar ali dos galhos, quando ela ainda está sem folhas. E depois de os frutos começarem a aparecer, depois de já ter começado a produzir, é que as folhas vêm e a cobrem de folhas. De modo que quando uma figueira está cheia de folhas, é porque ela já produziu fruto. Esse é o segredo. Aqui está o mistério e a razão pela qual Jesus amaldiçoou a figueira. Porque aquela figueira estava cheia de folhas, passando a impressão de que tinha frutos nela, mas estava mentindo. Ela tinha folhas, mas não tinha frutos. E para uma figueira estar cheia de folhas, ela necessariamente tem que ter produzido fruto antes. Com certeza, naquele vale, naquela região, existiam várias outras figueiras, secas, só com galhos. Naturalmente, não era época de figos, mas entre aquelas diversas figueiras, tinha uma que estava cheia de folhas. Tinha uma que estava cheia de folhas. Diferente. Jesus chegou lá para ver o que tinha de diferente nessa figueira. Cheia de folhas. Não era época de figo, mas ela estava mentindo. Ela estava brincando de fazer de conta. A figueira, para estar cheia de folhas, ela tem que ter fruto antes, mas não tinha. Não tinha frutos, era só folha, era só aparência, era só belezura, era só estereótipo, era só liturgia, era só propaganda, era só beleza, mas a essência mesmo, que é o fruto, nada. Se ela tivesse igual às outras, Jesus não a teria amaldiçoado. Se ela tivesse sequinha, pelada, sem folhas, ela não seria amaldiçoada. Mas porque estava mentindo, porque estava fazendo de conta, ela foi amaldiçoada. Este fato botânico nos traz lições tremendas, não é verdade? Nos traz lições tremendas, e eu vou falar rapidamente sobre elas. Noutra oportunidade a gente conversa com mais detalhes sobre essa parte da minha infância, né? Mas dentre as lições que essa figueira amaldiçoada, então você não vai mais olhar para essa passagem e falar que Jesus estava mal-humorado mesmo, né? Até Jesus, tudo bem que teve um dia estressante lá em Jerusalém, né? Não, mas o estresse foi depois, né? Ele amaldiçoou, nem tinha desculpa, porque
O estresse que ele teve lá em Jerusalém foi depois de ele ter amaldiçoado a figueira, né? Não foi nem antes. Mas não foi porque Jesus estava mal-humorado, não. É porque ele quer ensinar para mim e para você lições tremendas para a nossa caminhada cristã. E veremos adiante que tem a ver com nós superarmos e vencermos os nossos montes, os nossos desafios. Essa lição da figueira nos mostra que Deus não se impressiona com as nossas fachadas. Deus não se impressiona com as nossas fachadas. Hoje em dia, em época de redes sociais, né, o que mais se valoriza é a fachada, né? O que mais se valoriza é o estereótipo. O que se mais valoriza é o que se vê. Tem o seu valor, mas não é a essência. Deus, a primeira grande lição, então, é essa, meu querido. Deus não se impressiona com as nossas fachadas. Eu e você, se fizermos de conta, podemos enganar pessoas, podemos impressionar quem está do nosso lado, com o talento, com as habilidades, mas a Deus não. A Deus não. Deus não se deixa impressionar. Deus não vê como vê o homem. Deus não se deixa tapear. Você pode tapear quem está do seu lado. Você pode tapear quem está na sua frente, com as suas habilidades, com a sua palavra, com a sua performance. Mas Deus não se deixa tapear. Deus não vê ninguém como vê o homem. Deus vê o interior profundo. Deus vê a verdade do seu coração. Ele procura fruto aí no seu coração. Ele não está interessado nas folhas. Ele está interessado no fruto aí dentro do meu e do seu coração. Jesus ama a verdade no íntimo. Foi o que o salmista Davi disse. Tu te comprases, ó Deus, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Deus tem prazer na verdade, sabia? Seja ela qual for. Pare de se enganar. Pare de fingir. Pare de viver de aparência. Deus se alegra com a verdade do íntimo de cada um. Eu não estou sugerindo aqui para você sair por aí falando, abrindo o seu coração para todo mundo. Não. Estou dizendo para você ser sincero, primeiro com Deus, com você mesmo. E se necessário for, procure a ajuda do seu pastor, do seu bispo, quem é que seja da sua confiança, mas não viva de faz de conta. Não leve uma vida cristã de aparência, porque Deus não se deixa enganar pelas nossas folhagens, por mais bonitas que elas sejam. É dura essa palavra, eu confesso que eu dela fugi várias vezes. Eu fugi dela. Mas a mesma espada que corta, e corta aqui também. Se você não tem fruto para apresentar a Deus, então seja sincero e apresente diante de Deus a sua sequidão, a sua verdade, a sua realidade. Mas não viva de faz de conta. Apresente os seus galhos a Deus. Se Deus espera sim, Deus tem uma expectativa de que a gente produza muitos frutos. Então, ou a gente dá fruto, ou a gente diz, tem misericórdia de mim, Senhor. O que não pode é viver de faz de conta. O que não pode é viver nas aparências. Esta fé de liturgia, de aparência, não é a fé verdadeira que move montanha. A fé verdadeira que move montanha é a fé genuína, verdadeira, que brota do fundo do seu coração e não baseado no estereótipo, por mais bonito que ele seja. Se você não tem fruto para apresentar, apresente-se a Deus o que você tem, a sua verdade. Sabe por quê, querido? Às vezes a gente fica fugindo de Deus, não é verdade? A gente fica fugindo, como se a gente pudesse. Gente, não tenha medo de Deus. Às vezes a gente foge de Deus como a gente foge de um pai carrasco. Quando a gente fazia uma coisa errada, né? A gente ficava fugindo, né? Mas pai e mãe sabem pelo olhar quando o filho fez coisa errada, né? Às vezes a gente se comporta com Deus assim, fugindo dele, fazendo de conta, tentando se esconder dele. Gente, nós somos um flagrante diante de Deus o tempo todo, nada é surpresa para ele. Então pare de fingir
e viva de verdade diante de Deus. Fala: Senhor, eu sou isso aqui. A minha situação espiritual é esta. O meu coração é este. O meu desejo é este. A minha fé é esta. Ou a minha falta de fé é esta. Meus frutos são estes, ou a minha falta de frutos são estes. Seja sincero diante de Deus. O texto é contundente, porque ele nos mostra que aquele que quer viver de aparência, ele seca. Seca quem tenta dar uma aparência de frutuosidade, não tendo verdade. Eu vou repetir: seca, a vida vai secando, a vida espiritual vai murchando, quando se tenta dar uma aparência de frutuosidade, não havendo verdade. Queridos, mas sabe qual outra parte que é tremenda da graça de Deus nesse texto? Que Ele nos mostra o fato de que Ele amaldiçoou apenas aquela figueira que estava cheia de folha, as outras não. Sabe por quê? Porque Deus respeita todas as estações da nossa vida. Deus respeita as estações. Todos nós temos estações na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, e Deus respeita essas estações, porque muitas vezes a gente não consegue ver o fruto não está ali visível aos olhos das pessoas, e você fica preocupado, dizendo: meu fruto, o fruto não está aparecendo. Não se preocupe se está aparecendo ou se não está aparecendo. Preocupe-se com a verdade do seu coração, porque às vezes o fruto ainda não brotou, mas ele está em gestação. Aleluia. E Deus respeita isso. Deus respeita não é à toa que Ele criou as 4 estações, né? 4 estações bem diferentes, cada um com o seu propósito. Na nossa caminhada também é assim. Deus respeita as estações, assim como Ele respeitou as estações daquelas outras figueiras secas, sem folhas, porque não era época de figo, não era época de estar toda bonitona, era época de estar seco, porque o fruto ia chegar. Deus respeita todas as estações da nossa vida, porque o fruto está em gestação. Aleluia! O fruto está em gestação, querido. Não se desespere. Não vamos viver uma vida neurótica. Oh, meu Deus do céu, Deus vai me amaldiçoar. Cadê meu fruto? Eu não estou vendo. Meu querido, para dar fruto, basta estar ligado na figueira. A produção de frutos, se você está assim, se você está aqui hoje, eu creio que todos que estão aqui hoje é porque sinceramente querem Jesus na sua vida. Eu creio que todos que estão aqui hoje é porque sinceramente desejam estar ligados nesta figueira. E quando você está ligado nessa figueira que é Jesus, o fruto naturalmente virá. Aleluia! No devido tempo, na estação própria. Você pode dizer amém? Glória a Deus, o fruto virá. O fruto é produção natural do nosso ser. Queridos, voltando. E aí, a gente podia citar vários exemplos, que às vezes a gente fica falando só de maneira simbólica, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade de trazer isso para a realidade do dia a dia. O que é uma figueira uma figueira só de folhas? O que seria? A gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, quando a gente diz: Deus, eu te amo. E temos mesmo que dizer isso a Ele. Mas a gente diz: Deus, eu te amo. Mas é incapaz de amar o próximo que você vê. Como é que vai amar a Deus que não vê se não ama o próximo que está do seu lado? Folha. Isso é sinal de folha, porque é bonito ver alguém dizendo: ó Jesus, como eu te amo. Como é bonito. E devemos mesmo levantar as nossas mãos o mais alto que nós pudermos para louvar, adorar a Deus. Mas tem gente que só levanta as mãos para Deus,
mas é incapaz de levantar um dedo para ajudar quem está precisando. É incapaz de se levantar para fazer alguma coisa de concreto em prol daquele que precisa. Mas performance ele faz. Devemos sim louvar a Deus com tudo que nós temos, mas zelando para que isso seja verdade do nosso coração, que não seja só performance, que não seja só aparência. Tem gente, e eu sei que todos nós já vivemos, eu convivi com pessoas e que em todo o tempo ele estava pregando, todo o tempo ele estava pregando. Chegava a ser inconveniente ou chato, pregava para todo mundo. Né? E então assim, a gente tem que pregar mesmo, amém, glória a Deus. Mas o problema é quando às vezes a pessoa, ele é tão espiritual, na vista dos outros, fala tanto de Jesus, fala tanto de Deus, fala tanto dele, mas por exemplo, incapaz de perdoar aquele que lhe ofendeu. Espera aí, o Deus que você prega, então, não é o Deus da graça, não é o Deus que perdoou? Por que você, então, não perdoa quem te ofendeu? Está sendo cheio de folha. É um exemplo de uma figueira só de folha, bonitona, ao olho dos outros, maravilha. Mas o fruto, perdão é um dos frutos. O texto que nós lemos conclui dizendo isso. O texto todo que nós lemos cita vários exemplos. Outros, devemos buscar com toda a nossa força, vivemos uma vida de santidade a Deus. Mas tem gente que faz disso apenas o exterior, porque a mente e o coração está podre. É uma figueira cheia de folha, bonita por fora, mas podre por dentro. Jesus não quer isso para nenhum de nós. Jesus quer que você vença todos os seus obstáculos. Tem gente que cumpre todos os ritos, como aqueles religiosos que Jesus chegou lá no templo e teve que derrubar. Eles estavam lá cumprindo rituais religiosos, mas não tinham a fé verdadeira, não tinham essa fé genuína do fundo do seu coração. Outros parecem ser tão espirituais, mas é incapaz de assumir que erra. Não é verdade? Às vezes eu fico achando isso interessante. Às vezes a pessoa se julga tão espiritual, mas tem uma dificuldade enorme de admitir que errou. Às vezes ele errou, mas ele não consegue admitir, porque essa folha, ele preocupa só com a parte de fora. Queridos, eu não vou me estender, melhor, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já falou ao seu coração. O que ele está falando, que ele falou comigo, e ele está falando conosco aqui, meu querido, antes de remover os montes, nós precisamos remover o auto-engano. Antes de remover as montanhas, para remover os montes e as montanhas, primeiro a gente tem que remover a mentira, que porventura habite o nosso coração. Jesus nos chamou para remover os montes, os obstáculos. Você é um removedor de montanhas, mas tudo começa com a fé genuína, verdadeira, nele, no nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém pode te julgar. Eu jamais estaria aqui para julgando, é você. Cada um olhe para dentro de si, cada um julgue a si mesmo. Eu sou, que tipo de figueira eu estou sendo? Eu sou uma figueira cheia de folhas? A minha fé é genuína nele? Ou eu só tenho folhas? Ou eu estou cheio de frutos? É isso que Deus espera de cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Eu não sei quais são os seus montes, os seus obstáculos, mas Deus nos trouxe aqui hoje, nesta quarta-feira do milagre, para dizer: eu vou fazer de você um removedor de montes. Eu quero fazer de você alguém que remove montes, que remove montanhas, pela oração, pela fé genuína nele, por essa devoção sincera do seu coração, não baseada, não fundamentada em liturgia, em aparências, mas na verdade no íntimo.
se você carrega essa verdade no íntimo, ó Deus, então com certeza as montanhas irão ser lançadas no mar. Em nome de Jesus, a sua palavra vai se cumprir na sua vida. Tudo que pedires em meu nome eu o farei, para que meu Pai seja glorificado. Que tipo de figueira é você? Que tipo de figueira sou eu? Estamos cheios de folhas ou estamos dando fruto? E se estamos dando fruto, Deus quer que a gente dê mais frutos ainda para a sua glória. E um dos frutos que Ele quer é fruto de fé, é fruto de oração, é fruto de perseverança, é fruto de alguém que foi chamado para ser removedor de montes. Você vai sair daqui hoje dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou para remover os montes. E eu não vou viver de aparência, eu vou viver da verdade do meu coração. Eu não serei uma figueira infrutífera, eu não vou viver de folhas. Eu não estou preocupado com a minha aparência, eu estou preocupado com a verdade do íntimo, porque é isso que o Senhor vê. Em nome de Jesus, Pai querido, é a Tua igreja, estamos diante do Senhor, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que ela realmente seja uma espada no meu coração, no coração de cada um, para que nós, ó Deus, jamais caiamos na tentação de viver de aparência, mas que dia a dia a gente busque em Ti, Senhor Deus, na profundidade sincera do nosso coração, o desejo de Te servir, o desejo de Te adorar. A verdade, por mais difícil, dura que ela seja, mas que seja a verdade no nosso coração. Oh Deus, nós estamos aqui para dizer: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um, Senhor Deus. Oh Deus, porque se esta é a nossa verdade, não estamos aqui para fingir. Que a sua verdade se manifeste em nós, que os seus planos, ó Deus, se cumpram integralmente na nossa vida. Use a cada um, ó Deus, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Sei que nós estamos aqui, acho que eu demorei um pouquinho, né? Aleluia. Quem recebe aí diz glória a Deus. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: entendeu, querido? Fala assim para ele: Deus não está preocupado com a embalagem, mas com o conteúdo, né? Amém, irmãos? Ele vê a verdade que há dentro de nós. A gente às vezes pode passar uma impressão para todo mundo, mas como o pastor Wesley falou, diante de Deus nós somos pegos em flagrante em todo o tempo. Amém, amados? Aleluia. Põe a mão no seu coração em nome de Jesus. Antes de remover os montes, nós precisamos, querido, ter um coração sincero diante de Deus, um coração verdadeiro. Amém? Então ore ao Senhor, fala: Senhor, eu quero sim, eu quero viver milagres, eu quero viver, Senhor, o sobrenatural, eu quero viver, Senhor, Deus, aquilo que eu tenho buscado, Senhor, ó Deus, mas em nome de Jesus, que eu possa, Senhor, ser uma figueira, Senhor, que tenha frutos, Senhor, frutos de verdade, Senhor, que eu não seja uma figueira que viva de aparência, que vive de aparência, Senhor, mas uma figueira, Senhor, ó Deus, que tenha verdade, Senhor. Em nome de Jesus, oramos nesse momento, oramos em Teu nome, Senhor, Pai, que em nome de Jesus, cada um de nós possa produzir frutos, ó Deus, em nome de Jesus eu oro, Senhor, nesta noite, que a Tua presença, que o Teu Espírito esteja ministrando, Senhor, no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos, repita comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que eu possa dar frutos de verdade, que eu possa viver de uma maneira que eu Te agrade, Senhor Jesus. Por isso eu coloco a minha vida diante do Senhor. Me ajuda, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu possa viver, Senhor, que eu possa viver
de forma que eu te agrade, Senhor. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Irmãos, eu quero lembrar que no sábado nós vamos ter mais um café com oração. Tem sido momentos preciosos aqui, que você possa vir. Amém? Faça um esforço para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Vai ser bênção em nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Te espero aqui no sábado no café de oração, mas sexta-feira nós temos culto de libertação. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.